Fala aí galera, vocês estão no Nerd Metal e galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco, vamos dizer, narrativo, vamos dizer assim, vou virar um contador aqui pra vocês, né? Não exatamente, vai, nem tanto, não tô com esse cacife todo ainda, né? Contar algumas coisas que aconteceram nas lores de alguns personagens de League of Legends recentemente, alterações importantíssimas. E, ao que parece, uma baita de uma revelação. Uma revelação que, porra, eu tava esperando desde que eu conheci o League of Legends, na moral. Mas já tá ligado, né, cara? Deixa um like, adicione os favoritos. Compartilhe, link na descrição para ajudar as bandas que tocam de música de fundo. E, porra, cara, vamos começar com ele. Jax, o mestre das armas. Pô, esse é o cara mais brabo que eu vi no League of Legends quando eu comecei me enturmar mais com a galera aí. Eu não era muito fã de LoL, né? Eu achava que era um mundo até muito colorido e tal. Mas ao começar a me compactuar com a lore do jogo, você vê que ela não é tão colorida assim. Na verdade, só os gráficos do jogo mesmo que são meio bunda. Mas, bom, a lore dos personagens é muito bem construída e está em constante mudança. Atualmente, alguns personagens estão sofrendo reworks e adaptações, e sua lore muda junto com ele. Como foi o caso do Swain, que mudou também um pouquinho sua lore. A Anne teve algumas coisas acrescentadas na lore dela. O Caçadinho recentemente, eu já vou chegar lá. E nós temos agora uma historinha no site chamado universe.leagueoflegends.com. Vou deixar o link na descrição, valeu? E ali é um site que conta todas as lores do jogo. Você tem todas as lores e subtramas, porque tem coisas que não vem contando na história do personagem. Você precisa juntar ali algumas coisas e tal. E nesse site você já tem tudo pronto ali. Fala sobre as cidades, sobre Noxus, sobre Demacia, essas coisas desse tipo. E o que acontece? Ele está agora atualmente focado em Ikatia. Com a chegada da Kai'Sa, houve uma súbita, como é que fala? Uma espécie de atenção a mais, né, para essa cidade perdida aí nos desertos de Shurima. E aonde eu quero chegar, cara? Tem um conto. O nome da história é a seguinte: Onde um dia esteve Ikatia, por Graham McNeil. A história é a seguinte, cara. A gente se passa em uma espécie de soldado chamado Aksamuk. Aksamuk Varchoy Kahari Ikatior. O que acontece? Eu não sei se estou falando direito, já começa por aí, né? Mas esse cara, ele conta uma história de quando ele estava vivo em Katia. E o que acontece? Katia era uma espécie de reino que foi subjugado por Shurima há muito tempo. E Shurima, nessa idade aí, nesse estágio, era muito parecido com Noxus. Ela estava expandindo seu império, né? Dominava uma vasta região. E acontece que Ikatia ficava onde é o deserto de Shurima agora. Uma parte dela fica ali, né? Ela é um pedaço do deserto. Só que eles não aceitavam ser subjugados por Shurima. Então houve uma revolução. E essa revolução, eles mataram muitas pessoas de Shurima que viviam em Katia. Muitas pessoas importantes, né? Que tinham conexões diretas com o império lá de Shurima. E então eles criaram uma resistência. Juntaram ali alguns guerreiros, né? Alguém que sabia lutar, os melhores ali que sabiam lutar. E então eles iam se preparar, porque Shurima vai responder à altura em algum momento, né? E esse cara, esse Aksamuk, ele conhece em algum momento um homem chamado Jax. E por que ele seria o nosso Jax, né? Porque esse cara tem uma arma diferenciada. Ele não tem uma espada, um machado ou uma marreta. Ele tem uma alabarda gigante. Não é só uma alabarda qualquer também. É uma alabarda gigante e que ninguém conseguia manejar. Mas olha só, uma parte do texto deixa bem implícito. Mas Jax era o mestre das armas.
Isso aqui pode deixar bem claro da onde veio o Jax. O Jax em algum momento era um soldado de Ikatia. Ele provavelmente defendeu Ikatia nessa batalha contra Shurima. E vocês estão ligados que o Jax ele não lembra de porcaria nenhuma do passado dele. A única coisa que ele se lembra é que ele sabe cozinhar ovos muito bem e luta com qualquer coisa. Fora isso, ninguém sabe mais porra nenhuma. E aqui fica implícito o porquê que esse cara, que esse tal Psyjax aqui, ele sabe cozinhar ovos muito bem, o que é, bom, já levanta uma suspeita, porque é uma mania que o Jax tem de sempre comer ovo cozido. E ele também domina diversas armas. Afinal, ele tem a alcunha de o mestre das armas. Mas aonde eu quero chegar? Esse cara tem um problema de pele que é contado também na história, o que explica a sua coloração diferenciada, né? Que a gente sabe que o Jax ele é diferenciado. E no decorrer da história, Shurima acaba mandando um exército enorme para atacar os caras, né? Eles precisam se defender. Então os magos do local de Ikatia, os pequenos magos ali que tem em Ikatia, eles usaram uma espécie de artefato que podia equilibrar as coisas, porque a resistência era muito menor do que os soldados de Shurima. Que nessa época eles eram basicamente escravos também, né? Então ficava assim: Shurima tinha um exército muito grande, né? Mas não é exatamente equipado, né? Bem equipado. Mas eles tinham aí nessa época eles já tinham aqueles soldados, aquela guarda como se fosse o Nasus, Renekton, né? De que são homens meio fera. E porra, cara, aí é foda, meu irmão. Não tinha como o bando de minions sobreviver isso não, mano. Se bem que fica implícito aqui que o Jax, ou melhor dizendo, Psyjax, em algum momento chegou a matar uma dessas criaturas. Mas tipo, ele teve ajuda, foi difícil pra cacete, né? Ele com certeza não quer tentar isso de novo, né? Se for, a menos que seja obrigado, como é o caso agora. E aí o que acontece? Pra resolver isso, meu irmão, só no braço não vai dar. Você precisa de magia. E eles usam um artefato misterioso que ninguém sabe exatamente o que é, mas que parece liberar uma radiação. Fica bem implícito essa parada que diversas vezes perto desse artefato o Akshamug ele fica mareado, né, enjoado, começa a ter feridas, né, na região da boca, como se fosse algum tipo de radiação mesmo. E aí o que acontece? Quando estoura a guerra, né, a batalha por Ikatia, né, como eu tô chamando, esse artefato libera o poder, os magos lá ficam castando magia e tal, né? E uma coisa muito bizarra, a flora desse artefato. Parece que ela libera uma grande massa que, ao colidir, ela gera um grande terremoto ao colidir com o chão e os soldados, né? E essa coisa começa a meio que absorver as pessoas, começa a desfazer as pessoas. Além de gerar grandes terremotos, o chão se abre, pode se observar muitas luzes estranhas também no céu. E um som de criaturas muito esquisitas vindo dessas fissuras que se brotam no chão. Provavelmente, eu vou chutar aqui, que sejam as criaturas do vazio, né? Primeira vez que a gente vê assim realmente as criaturas do vazio nessa dimensão. E então, no meio desse caos, né, que se formou devido a esse artefato, os soldados de Shurima deixam Ikatia. Que se dane vocês, meu irmão. Na moral, quer ficar aí com esses bichos aí? Vai, só vai. E os Ikatianos ganharam, né? Tecnicamente, afastaram o pessoal de Shurima depois de uma batalha muito sangrenta, né? Mas sua cidade foi completamente condenada. Eles acabaram soltando as criaturas do vazio, né, nesse dia. E o personagem, né, o Akshamug, Akshamuk, aliás, ele acaba ficando lá por questões de honra mesmo, né, de patriotismo, né? Ele quer morrer naquele lugar. E o Psyjax, ele foge com uma montaria. Então até a fuga dele, a gente sabe que
o Psyjax, se ele for o Jax mesmo, ele tá lembrando de tudo, ele sabe quem ele é, ele não tá caducando nem nada. Então, depois dessa história, é que algo aconteceu com o Jax, né, se for ele. E como se não bastasse isso, essas fissuras, terremotos e coisas do tipo acabaram também afetando outros personagens. Nós tivemos recentemente a chegada da Kai'Sa, que ela estava brincando, basicamente, né, em sua aldeia, que fica nas imediações de Katia. E algo acontece, um estrondo acontece, tudo fica escuro de repente e ela acorda no vazio. Ela já foi, ela simplesmente, ela estava ali e não está mais. Ela já tinha sido sugada pelo vazio. O Kassadin, ele estava resolvendo alguma coisa em Piltover, estava resolvendo lá assuntos em Piltover, quando ele fica sabendo que que Katia foi atacada, né, por alguma coisa, e ele parte para lá. Então, e o Malzahar também está nessa história. Ele tem seu contato com o vazio em Katia, ele vai para lá e ele acaba sendo tomado pelo poder do vazio, né? E essas histórias estão juntas de alguma forma, né? Tirando a do Jax, que até o momento a gente sabe que ele esteve aparentemente ele esteve na guerra, mas a gente não sabe mais sobre isso. Os outros personagens, pelo que parecem, tem uma diferença de tempo. Isso levanta algumas questões aí, porque algumas pessoas parecem que foram afetadas em tempos muito diferentes. Alguns bem depois de Katia ser destruída, e outros durante a destruição de Katia, né? Você tem aí, por exemplo, o Malzahar, ele já aparentemente ele chegou lá em Katia quando já tinha tudo sido destruído pelas criaturas do vazio e essa massa escura que a gente não sabe o que é. Enquanto a Kai'Sa parece que ela estava no meio de tudo, sabe? Mas na história dela não é mencionada a guerra de Katia. Não é mencionada. Então pode ser que ela já tenha sido atacada pelas criaturas que o Malzahar libera. Porque, para quem não sabe, o Malzahar ele cria uma espécie de culto ao vazio, né? Eles abrem portais para lá, saem aquelas criaturas medonhas, né? E as pessoas oferecem sacrifício como se fosse para ele parar com isso, né? Ele tem um poder também de criar terremotos, então é provável que ele tenha o artefato. O que já levanta aí bastante coisa aí que o Malzahar pode estar com um artefato em mãos, né, com esse artefato da guerra em mãos, e usando isso, né, deliberadamente para criar aí o caos completo e sobrepujar toda a Runeterra com as criaturas do vazio, né? E o Kassadin, ele em algum momento ele vai ter que entrar, e tenta entrar no vazio, né, para poder resgatar a filha dele, né, ao que parece. E a Kai'Sa, ela sai, né, de lá depois de muitos anos, e ela já é uma mulher, né, com aquela simbiose que ela obteve lá dentro, né? E porra, tem aí as descrições da Kai'Sa do vazio é bastante raso assim em relação aos personagens. Mas ela esteve lá dentro, ela tem algumas coisas que, apesar de rasas, são essenciais. Tipo, ela matou aquela criatura, tem a simbiose estava nessa criatura específica e a gente nunca viu essa criatura em nenhum lugar do jogo. Nunca foi mencionada nenhuma criatura com uma simbiose na pele. É a primeira vez que a gente vê isso. Então não pode ser uma criatura que nunca apareceu, nunca nem saiu pelo portal. Pode ser uma criatura que está que é a primeira vez que a gente ouve a menção dela, e ela pode aparecer no jogo, alguém daquela raça, como seria o caso de Kha'Zix, Kog'Maw, que a gente sabe que tem mais de um daquela raça, né, daquela espécime lá de monstro bizarro, mas a gente só vê um, né, na lore do jogo pelo menos, a gente só conhece o Kha'Zix e o Kog'Maw, a gente não sabe se tem quais outros Kog'Maws podem ter, quais outros Kha'Zix podem ter por aí, né? A gente só conhece os principais, né, de cada um. E, bom galera,
eu tô bem ansioso aí pra saber como vai se desenrolar essa história. Espero que eles deem aí mais uma aprofundada nessa história aí. Eu fiquei bem surpreso com essa parada do Jax, cara. Eu realmente achei que eles iam deixar essa parada em branco por muito mais tempo, mas parece que tá vindo à tona aí o passado do Jax. Só falta a gente saber agora o que aconteceu nessa divisória, entre ele perder a memória e ele sair de Katia, se for ele, porque não é 100% confirmado de que seja o nosso Jax. Pode ser alguém só parecido, talvez apareça até em skin pelo Jax, inclusive, né? Mas tudo leva a crer que sim, é ele, tá? Eu vou ficando por aqui, galera. O que vocês acham disso? Vocês acham que vocês gostaram das historinhas? Inclusive, eu recomendo que vá lá, vou deixar o link na descrição, valeu? Vou ficando por aqui. Vocês são do Nerd Metal, valeu, um abraço e fui.